Olha só, nós continuamos acompanhando o caso dos brasileiros que estão presos na Venezuela e, com exclusividade, o Acontece News conversa nesse momento com a Lucília, que é uma brasileira que já esteve presa no mesmo local onde a Rejane e a Maxilene estão presas hoje. Então, ela decidiu romper o silêncio, falar sobre tudo isso que acontece lá, porque são momentos difíceis para essas duas mulheres. E a gente está acompanhando esse caso. Nós não vamos dizer o local onde a Lucília está, mas ela aceitou participar com a gente dessa entrevista. Lucília, tudo que essas meninas estão vivendo lá, você já passou, e até bem pior, não é? E é bem pior mais, porque no tempo que eu estava lá não tinha que se prostituir, e hoje elas estão se prostituindo lá dentro. Elas têm que se prostituir. Terrível isso. Como é que Estão foi? doentes, eu não fiquei doente, ela está doente, ela está com mioma, praticamente ela passa 2, 3 meses sangrando, entendeu? Pode falar. Agora, Lucília, eu sei que é muito dolorido para você reviver tudo isso, não é? Porque o que elas estão passando lá, você passou. Você falava comigo antes, por telefone, sobre tortura, sobre assédio, sobre muitas coisas ruins. Eu queria que você detalhasse um pouco para a gente, nesse tempo que a gente tem, como é que você foi presa, o que você passou lá dentro e como é que você conseguiu sair. Quando eu fui presa dentro do mato, né? Eu sei que eu estava trabalhando ilegalmente, e quando o exército me pegou, foi com umas 3 horas da manhã, então eu fui abusada sexualmente, passaram a noite inteira passando a mão nas minhas partes íntimas, até amanhecer o dia, fui muito torturada, tanto eu como os brasileiros, e a gente foi trazida para o comando, então eu passei 18 dias sem tomar banho, sem comer, e sendo torturada, entendeu? E quando eu encontrei a minha irmã, me achou, foi que as coisas melhorou mais. E depois eu fui mudada do presídio, onde estava no comando, eu fui para o mesmo lugar que essas meninas, então, onde eu fiquei mais um período lá, entendeu? Só que a gente é muito maltratada. Lá, o nome que a gente pode chamar lá é por Deus, e mais ninguém, entendeu? Lá eles torturam muitas pessoas por dinheiro. Eles humilham muito. A ref, tu quer que te paga todo dia, se você não pagar, elas te humilham, elas te batem, ela bota no calabouço. Então, essas meninas, elas podem sofrer mais ainda por causa disso que elas estão passando esses vídeos para fora. Então, elas podem sofrer mais ainda. E eu lhe digo com toda certeza, porque elas estão vivendo num lugar que pelo menos, estão conseguindo dormir no colchão, que elas têm que pagar R$2.000. E esses meninos, eu tenho certeza que eles estão dormindo no chão, igual outros brasileiros. E se a autoridade não tirar eles de lá, vai morrer tudinho. De uma a uma, igual já morreu. Vai morrer tudinho. Agora, eu tenho toda certeza, vai morrer tudinho. Agora, um detalhe importante que a Lucília falava é que ela disse, olha, Fábio, tudo isso está demorando tanto porque são quase, agora em outubro, vai completar 3 meses, 3 anos, na verdade, que eles estão presos lá, não só as meninas, como os homens também. E um deles conseguiu sair da cadeia. E hoje ele é considerado foragido da justiça da Venezuela. Os outros presos dizem que ele usou de uma artimanha com um parente para poder sair da cadeia dizendo que estava doente, sendo que não estava. Isso, segundo os próprios presos, né? Pegou o dinheiro dos outros presos e saiu de lá. Então, a Lucília falou pra gente que a grande dificuldade hoje para esse grupo de brasileiros que está lá sair é porque está faltando um. Explica pra gente como é que é isso, Lucília. É porque no dia que tem para a entrevista, que chama o tribunal, que tem a gente para ir para o tribunal, você tem que pagar o carro, a gasolina, tem que dar gasolina para você ir para o tribunal. Então, os meninos ficaram no outro presídio. Estava faltando dois venezuelanos, que lá em Venezuela é assim. Então, se cair 20 pessoas, é tudo uma causa só. Então, só sai se seus 20. Se não seus 20, ninguém sai. Então, estava faltando 2 venezuelanos que ficou no comando. Então, nesse comando, para poder esses 2 meninos vir, foi obrigado o comandante, exigiu da minha irmã um ar-condicionado. Minha irmã pagou um ar-condicionado novo, que hoje eu tenho até as fotos, acho que eu tenho umas fotos aqui ainda, do ar-condicionado, para poder mandar para esse comando, para poder liberar os 2 venezuelanos, para poder a gente sair da casa. Quer dizer, é extorquir a todo momento. Lá tudo é extorquir, tudo. Lá você tem que pagar
para limpar, você tem que pagar para limpeza, você tem que pagar para tudo. É para tudo, tudo. Ou você paga, ou você é torturado. Entendeu? E eu não falo nem que o que eu vi. Eu passei 20 e poucos dias, 25 dias num comando, onde eu vi aquelas pessoas sendo torturadas. Bota no meio de um terreiro e eu vendo com meus próprios olhos aquelas pessoas sendo torturadas no solo quente. Eu vi muita coisa, eu vi muita tortura. Lá é a base da tortura. Tudo lá é torturado. Eles são torturados. A gente é torturado, eles são torturados. Todos são torturados. Não é só os brasileiros que é torturado. Os venezuelanos também são muito torturados. Todos. Só que a gente lá é minha família. E a gente vai chamar por nome de quem lá? Só de Deus e mais ninguém. Então eu apelo à autoridade do Brasil. Tira essas pessoas de lá. Eles vão morrer tudinho. Especialmente os homens vão morrer tudinho. Porque eu fiquei onde as meninas estão, elas estão dormindo, não estão no molhado, mas elas estão sofrendo muito, que agora estão sendo ao sujeito se prostituir, mas os meninos vão morrer tudinho. Tudo. Eu sei que para a família é muito difícil, que minha família sofreu muito aqui no Brasil. Imagina, a cada um de cada família, que eu passei 75 dias. Imagina elas que estão com 3 anos. Entendeu? É muito difícil. Olha, isso que a Lucília está falando é muito grave, muito grave. E o pior é a gente ver que o governo brasileiro ainda não fez nada. O que o Itamaraty diz? Ah, que a gente está tomando as providências, nós estamos acompanhando. Na época da Lucília era do mesmo jeito. Estamos acompanhando. Como é que é esse acompanhamento, Lucília? Existe isso aí mesmo? Lá eles não fizeram nada por nós. O que fizeram? Nada. O que fez foi minha irmã que estava lá e uma venezuelana que estava lá, porque lá os advogados, eles pegam todo o seu dinheiro. Então, como tinha minha irmã lá e uma venezuelana, foi controlado o dinheiro. Mas como não tem ninguém por elas lá a família pode botar tudo o que eles tiverem na mão do advogado. Não vai tirar eles da cadeia. Então, se não tiver uma pessoa lá por eles, para acompanhar o andamento do processo, eles não vão sair da cadeia. E o que fez sair da cadeia foi bastante dinheiro, e minha irmã que estava lá e uma venezuelana. Porque se não fosse, ainda hoje eu estava lá. E olha que eles estão mandando muito dinheiro, viu, Lucília? Eu estive lá acompanhando de perto essas famílias, falei com muitas delas, é um chororô, a cidade toda comovida, a cidade toda entristecida, porque a cidade lá de Brejo de Areia é tudo muito família, não é? E o que a gente vê é que já venderam casa, já venderam moto, já venderam bois, ou seja, tem gente vendendo casa para mandar dinheiro para a Venezuela para que os parentes fiquem e continuem vivendo, porque lá é cobrada a água que bebe, a que banha, a comida, tudo, não é isso? E a comida, quando chega lá, do jeito que... Como minha irmã estava lá, a comida chegava lá, minha irmã me entregava a minha marmita para mim fazer lá dentro. E como ela não tem ninguém, as refs lá fora já ficam com a comida delas. Daí é toda certeza, já pega toda a comida, já passa ali o que elas querem. O que elas querem, o que ela não quer, elas ficam para elas. O que são essas refs que você chama? Se levar um frango, como se levar um óleo, vocês pegam arroz, eles pegam para eles. Não passa nada. Ô, Lucília, eu queria que você explicasse pra gente, pra quem tá assistindo agora, o que é essas refs? Quem são essas pessoas? Essas refs, quem são essas pessoas que você fala? A ref é que toma de conta das presas que fica lá fora. Como se fosse uma que a gente fala que é um policial. Aí chama a ref e a mulher. Então, os policiais têm a ref. Então, a ref é que manda lá. Não entra. No tempo que eu estava lá, não entrava homem lá dentro. Não é que nem hoje que ela fala para mim que elas têm que se prostituir. Até eu lhe mandei o áudio dela, né? Tem que se prostituir. Não, no meu tempo não tinha. Tinha a ref que entrava lá dentro do presídio e conversava com a gente. Hoje não. E os homens não entravam lá dentro. Então, a ref, elas que pegam todo o seu dia. Elas pegam. Como eu estava lá no comando também, minha comida chegava com 11 horas. Minha comida ia chegar lá 5 horas da tarde. Na portaria, os policiais comiam tudinho. E eu sinto que você se emociona, né, Lucília? Foi muita dor, muito sofrimento e conviver com essas meninas vivendo isso também, né? É, porque a gente não... primeiro eles falam, chama a gente de bandida. A gente não é bandida. A gente só estava trabalhando num país para ganhar algo que a gente não ganha no Brasil. Para quem nunca foi no garimpo ser cozinheira, eu acho que se uma cozinheira um dia chegar lá, ela não quer mais trabalhar no Brasil.
Porque é um valor que tu ganha que você não ganha no Brasil. Você já pensou, você trabalhar num garimpo, você ganhar 20 mil reais por mês? Você não quer trabalhar aqui. Então você vai para lá, passa uma dentro daquele mato, sofrendo, sendo humilhada, cozinhando, acordando às 2 horas da manhã. Então tudo para eles a gente é bandido, é prostituta. A gente não é prostituta. Entendeu? A gente vai lá para trabalhar com brasileiros, os próprios brasileiros estão lá. Se os brasileiros verem com certeza, eles vão ver o que eu estou falando, que é verdade, entendeu? A gente vai lá para trabalhar, entendeu? Trabalhar. E é um dinheiro que é só uma pessoa bem estudada para ganhar um dinheiro que uma cozinheira ganha no garimpo hoje. É cerca de 20 mil. Ou mais, o preço do ouro está mais, hoje pode dar até mais de 20 mil. Então tá Mais aí. de 20 mil reais, que ganha uma cozinheira no garimpo hoje. O preço do ouro que está, dá mais. Entendeu? Então, é todo o sonho que... Aí, assim, eu não tenho coragem de ir pro garimpo. Mas, a partir do dia que você chega lá, que você ganha o que você não ganha no Brasil, você não quer mais voltar para cá. Eu conheci um maranhense que ele passou 90 dias e ganhou 180 mil trabalhando lá. É isso. Ganha quando você tem a sorte de você bater no que está fazendo ouro, é rapidinho, você faz no ouro e vem-se embora. Entendeu? Então, tem gente que fala, você muitas vai pro garimpo, vai se prostituir. Não, quem quer se prostituir, vai se prostituir. Quem quer cozinhar, vai cozinhar. Graças a Deus, nunca pessoa veio para prostituição, nem minhas irmãs, muitas brasileiras que eu conheço, estão lá dentro já de idade e vai para a cozinha, entendeu? Trabalhar na cozinha, ralar, acorda 2 horas da manhã e vai se aquietar 11 horas da noite, quando dá 2 horas tem que pular no chão de novo para fazer comida e passa fome, passa necessidade, passa humilhação, porque ali tem dia que não tem nada para comer, que tem que fazer para os garimpeiros, e que precisa do serviço, tem que ficar. Entendeu? Olha, Lucília, eu fico muito feliz em ver você, mesmo que seja pelo vídeo, porque na época que você estava presa, sua irmã, que foi uma guerreira, Cida, né? Sim. Foi minha família que me ajudou muito, entendeu? Minha irmã que estava... Minha irmã foi ameaçada na Venezuela porque no tempo que a gente foi presa, entrou uma venezuelana. Então, minha família pagou advogado para essa venezuelana, para 3 venezuelanos e uma venezuelana. E essa venezuelana ainda ameaçou a minha irmã, os malandros ameaçou a minha irmã, ameaçou minha irmã lá na Venezuela. Minha irmã foi ameaçada na Venezuela ainda. Se eu estou pagando advogado para ela ainda. Pois é, e aí eu fico feliz em ver que você está no Brasil, ao lado da sua família, tá bem, depois de todo esse inferno aí que você passou lá nessa prisão. Você me relatou que foi um inferno, e é um inferno, não é? É o inferno. E eu vejo, o inferno existe, e o inferno eu já passei, e é o inferno que esses brasileiros estão vivendo. Lá é o inferno. É que nem ela mesmo falou para você, só vai ver quem já passou lá e quem está lá. E quem passou lá foi eu. Elas estão no mesmo lugar, no mesmo quarto que eu estava, elas estão. Então, antigamente lá não podia... A água lá você tem que comprar para banhar, você tem que comprar água para beber. Lá eles não dão nada. Até para você passar um colchão lá para dentro, você tem que pagar todos os meses para você dormir naquele colchão que é seu. Você tem que pagar, entendeu? Você tem que pagar. Por tudo. Tudo lá você tem que pagar para ir reto. Ou você paga, ou você é torturado, você vai para um castigo, vai para uma sala para você passar 3 dias no escuro lá. Sem comer, sem beber. Eu quero agradecer pela sua coragem de denunciar. Quero agradecer em nome das famílias de Brejo de Areia, das famílias dessas pessoas que estão presas, não só do Maranhão, mas de outros estados, né, da própria Venezuela, porque é algo muito grave. O governo brasileiro tem que abrir os olhos diante disso, porque já foram 94 audiências. Imagina você, 94 audiências, até hoje não resolveu nada. Ah, não foi o juiz, pronto. Ah, não foi o promotor, se não limparem o chão. Não, tá sujo, não vai ter audiência hoje. Tudo é uma desculpa. Por quê? Porque a permanência desses brasileiros lá na Venezuela, dentro dessa cadeia, dentro desse inferno lá, se tornou um negócio. Porque toda semana as famílias estão enviando dinheiro. Toda semana as famílias estão enviando dinheiro, todo mês, é 4 mil, é 5 mil, é 6 mil, é vendendo casa, é vendendo moto, é vendendo bois. Eu sei disso porque eu vi de perto.
E nós estamos preparando uma reportagem especial sobre isso. Queira isso não vá a nível nacional. Viu? Porque é um absurdo muito grande. E o governo brasileiro parece que fechou os olhos diante disso. As autoridades fecharam os olhos. Os políticos só olham para esse caso aqui para se beneficiar, para buscar like, para ganhar voto, mas não tomam uma providência segura de chegar lá em quem pode resolver e dizer assim, ó, vamos tirar esses brasileiros de lá, eles precisam voltar para casa. Lá tem pai que a criança nasceu que nunca nem viu, a mulher sofrendo, teve uma mulher que deixou a casa com a criança, foi morar com a sogra, por conta que não tem mais como sobreviver, porque é mandando dinheiro todo dia. Então, eu agradeço do fundo do coração, Lucília, pela sua coragem, por você ser essa mulher que você é. Quando a gente mostrou a sua reportagem, eu torcia todos os dias para que você fosse liberta. Fiquei muito feliz quando eu soube que você recebeu a liberdade, né? E a gente poder usar o nosso trabalho, que é sério, para cobrar isso das autoridades, porque tem muita gente que não tem coragem de falar o que eu estou falando aqui, porque tem rabo preso com político, mas aqui a gente tem coragem de falar, porque são pais e mães de família que estão presos lá dentro, estão sofrendo, estão morrendo, um deles já morreu, tem 2 doentes lá. Então, vai morrer tudinho, se não tirar, vão morrer tudinho. É o que ela disse, se não tirar, vai morrer todos. Os presos venezuelanos comem a comida deles, entendeu? Pega a comida, tem que dividir lá, você tem que dividir a comida. O pouco comida que você tem que dividir a comida. Quando elas vão para a audiência, para o tribunal, elas têm que pagar aquele ônibus todo quebrado, que parece um carro do lixo. Então, quando você chega na porta do tribunal, é aquele monte de ônibus, um monte de preso dentro, aqueles policiais. Então, quando você tem que ficar dentro daquele ônibus sem ar-condicionado, sem nada, com sede, com fome, esperando a sua hora de você ser chamado por dentro do tribunal. Então, quando você fica dentro daquele ônibus, você apanha, você pega murro, você é torturada, você não pode rir da cabeça, é todo mundo chamando você de bandido. Então, se você chegar no tribunal 9 horas da manhã, se você só o dia for 5 horas, você vai ficar dentro daquele ônibus sem poder sair, sem poder falar, sem poder rir da cabeça, sem poder fazer nada. Um ônibus que você pagou para você ir para o tribunal. Você tem que pagar a gasolina para você ir para o tribunal. Então tá aí. É isso que ela tá falando. Ela viveu lá, gente. Ela esteve lá. Ela não tá inventando nada. Ela esteve lá. Ela sofreu na pele o que esse povo tá vivendo agora. Ela sofreu na pele. Ela viu isso. E é o que eu tô dizendo. Se o governo brasileiro não tomar a providência, não tirar esses brasileiros de lá, as famílias vão receber um por um dentro de um caixão. E a gente vai fazer o quê? Mostrar, acompanhar o sofrimento, porque se as autoridades brasileiras nesse momento não se mobilizar, é isso que vai acontecer, não é isso, Lucília, desculpa. Isso, vão morrer de uma. Então eu peço às autoridades do Brasil que passem para essas pessoas, porque ninguém cometeu nenhum crime lá. A gente não matou, não roubou, apenas estava num garimpo ilegal, mas não fizemos nada. Igual nós não fizemos e eles também não fizeram nada. Tá? Lucília, eu lhe agradeço sua participação, a sua coragem. Vou esperar o vídeo que a gente conversou, tá bom? Para você gravar, para a gente levar isso mais para frente, porque o Brasil precisa conhecer o drama desses brasileiros que estão passando lá na Venezuela e também os próprios venezuelanos, né, estão passando lá dentro. Força, que Deus lhe abençoe cada vez mais, abençoe a sua família. Coragem, você é uma mulher guerreira, por isso que você está aqui hoje, voltou para os braços da sua família. E eu tenho certeza que o pessoal que está lá preso tem muito orgulho de você. Porque você não é traíra, você não saiu de lá enganando o povo. Você não saiu de lá deixando eles levando dinheiro de ninguém. Você saiu junto com eles. Que eu lembro que você saiu junto com os brasileiros que estavam lá. Tá bom, minha amiga? Um forte abraço. Forte abraço para você. Para você também, obrigado. Tá aí. A Lucília. Então é isso, a gente segue acompanhando esse caso, a gente tem que falar, a Lucília está lá, decidiu abrir a boca para dizer o que estava acontecendo lá dentro, porque quem está lá dentro não pode dizer, porque se disser vai ser punido. E aí, enquanto isso, as autoridades brasileiras não dizem nada. O Itamaraty manda uma notinha, Direitos Humanos outra notinha, e aí? E a providência mesmo? E o vamos ver, cadê? Quem é que vai tirar esse povo de lá? Esse povo vai ficar morrendo lá, como já morreu um senhor, seu Marisvaldo, morreu dentro da cadeia, o outro está doente com pneumonia, outro está com tuberculose, e essas famílias no Brasil vão ficar recebendo os corpos, porque até para receber os corpos demora. Até para receber o corpo do parente morto é uma humilhação. Tudo lá é uma humilhação. E virou um negócio
um negócio sem limites, a prisão desses brasileiros, dessas pessoas lá na Venezuela. A gente segue acompanhando esse caso, estamos tentando repercutir isso de forma nacional e eu tenho certeza que alguém de forma nacional vai levar isso, vai escancarar essa falta de vergonha que está acontecendo com esses pais e mães de família lá na Venezuela. Quer saber da verdade? Vem para o Acontece News.